tô cansado e não quero mais. Tô exausta e com medo. Esse louvor está me ajudando a passar por tudo isso que minha vida se transformou. Foi assim que Valquíria Santos justificou a gravação desta música, quando divulgou em seu canal na internet. O vídeo foi postado 10 dias após a morte do filho da cantora. Em 3 de agosto de 2021, Lucas, de apenas 16 anos, cometeu suicídio. Na época, a morte precoce do filho da cantora estimulou campanhas contra falas de ódio na web. Lucas teria tirado a própria vida depois de não suportar xingamentos e ofensas que recebeu nas redes sociais, o que teria funcionado como um gatilho para o jovem que, segundo Valquíria Santos, já estava demonstrando sinais de que não estava bem. A cantora chegou a levar o filho a um psicólogo, mas o jovem, infelizmente, desistiu da vida. Estima-se que para cada suicídio que acontece, houve entre 10 e 20 tentativas. E que ainda cada morte por suicídio afeta psicologicamente outras 60 pessoas próximas à vítima. Um fenômeno social de desesperança e visão da morte como única solução. Muitas pessoas que praticam o autoextermínio estão cansadas de lutar sozinhas e nem conseguem forças para pedir ajuda. Ou, em alguns casos, o poder de apoio coletivo até acontece, mas não para o bem. Yet these monstrous strangers encouraged her to finish out her act of suicide. Nojento, terrível, inacreditável, inimaginável, inaceitável. Foram palavras que Jaqueline Bieber escolheu para encerrar o discurso sobre a morte de sua filha nos Estados Unidos. A jovem cometeu suicídio em maio de 2019, depois de ser incentivada por uma comunidade online de pessoas suicidas, como relatou a mãe da jovem. Shao morreu com a ajuda e o incentivo diretos de um site horrível de suicídio. Nunca vou esquecer a sensação que tive quando olhei para o telefone dela naquele dia e vi este site e a discussão no chat que ela estava tendo durante o suicídio. O caso norte-americano é mais um que acende o alerta para o poder de comoção por parte de algumas pessoas em prol da desesperança e não da vida. Uma realidade dos tempos modernos que abala a sociedade. Afinal, no mundo inteiro, seja motivadas por algo ou alguém, cerca de 800 mil pessoas por ano desistem de viver. Diante de números tão negativos, imagine se no lugar de se unirem para incentivar o autoextermínio, as pessoas se unissem para promover a esperança e vida, porque a pressão dos tempos modernos parece levar a sociedade para caminhos tão individualistas e obscuros. Por outro lado, em 2020, o número de suicídios disparou por causa do isolamento social forçado pela pandemia da Covid-19. O impacto do distanciamento das pessoas provocou o aumento das doenças mentais, um contraponto que prova que lutar sozinho pode não ser o melhor caminho. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder e nós estamos aqui para ajudar você a vencer essa batalha. Você que tem sofrido com a depressão, com a ansiedade, com a crise existencial e de repente até com pensamentos de tirar a sua vida. Você não quer morrer, você quer ser feliz, você quer ter paz e nós estamos aqui para te ajudar. Muitos desses problemas são de ordem espiritual, não só emocional, mas espiritual. E eu quero que você acompanhe agora o momento da libertação, que acontece sexta-feira na sessão do descarrego, que tem ajudado pessoas a vencerem depressão, ansiedade, crise existencial e até pensamentos, desejos de suicídio. Com você tem quantos? Quantos que você domina aí? 7.000. É? E essa legião tá aí pra quê? Pra matar cada um deles, da família dela. Que é um deles? Isso. É? O que você tem feito na vida dos familiares? Tô matando o irmão dela agora. Como? Se mutilando todo. Tá se automutilando. Tirando em carne viva. É você que tá fazendo isso nele? Sim. Que pensamento você põe na cabeça dele pra ele se automutilar?
comigo, o lugar vai ser melhor. E por que você ainda manifesta nela? Por quê? Se você está no irmão, por que ela ainda está incorporando? Ela me dá brecha. Brecha. Qual é a brecha que ela tem te dado? Raiva Raiva de quem? dos familiares, Ah, do marido, raiva do marido. Por que ela tem raiva do marido? porque não se converte. Ela tem raiva dele porque ele não se converte. E aí essa raiva é uma porta que você usa. Hã? Sim, E raiva dos familiares. Tem raiva de quem na família? da mãe dela. Por quê? A mãe dela abandonou ela com 3 anos de idade. Ela ainda não conseguiu perdoar a mãe? Não, ela tem ódio dos irmãos. É? Do mais novo, principal. Por que o mais novo? Porque tudo é ele, a mãe dele só quer ele. E ela sente essa raiva. Ah, então ela tem raiva porque é rejeitada pela mãe Sim, e o irmão recebe toda a atenção da mãe. isso, Ela ainda não resolveu isso. E essa é a brecha que você está usando. isso. Essa alma não te pertence. Todo o trabalho que foi feito, toda mandinga, toda maldição familiar, toda praga, seja desfeita, seja queimada, seja quebrada dela, da mãe dela, do marido dela, do irmão dela. Isso, todos vocês. Eu venho contra você em nome do meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja queimado, 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 e suas forças sejam quebradas, quebradas, quebradas. Quebra, meu Deus! Oh, meu Senhor Jesus! Chega de sofrimento! Chega de sofrimento! Agora! Arruma as malas! Vai sair! Você já foi derrotado! Você já está derrotado! Está escrito em meu nome: expulsarão demônios! Está escrito em o nome do meu Senhor Jesus, do Senhor dos Exércitos, em nome dele e só dele, em nome de Jesus Cristo. Sai! A única pessoa que foi capaz de carregar o fardo de uma outra pessoa foi Jesus. Ele carregou todo o nosso pecado, de toda a humanidade. Suelen, você tem que focar em você. Eu falei isso para você antes do atendimento. Você tem que colocar mãe, irmão, marido, todo mundo aqui, ó. E só focar em você. Aí você fecha a porta. Aí nunca mais esse demônio vai encontrar brecha em você. Essa raiva que você sente é a porta que ele usa. Você fica com raiva de ver o que seus familiares estão fazendo. Essa raiva você tem que canalizá-la contra Satanás. Ao invés de você ficar com raiva da mãe, do irmão, você tem que botar essa raiva contra o diabo. Todas as vezes que você ouvir uma má notícia, você tem que orar e queimar o demônio. Sua guerra é espiritual. Sua guerra não é física. Nós não estamos lutando contra carne e sangue. Eu entreguei no altar, mas acho que eu não entreguei direito. Não, você entrega, mas você se preocupa. Eu pego de volta. E aí você pega de volta. Entregar é isso, é descansar no Senhor. E crer que o diabo não vai tocar na alma deles. Sim, senhor. Você está entendendo? Sim, senhor. Você tem que focar Em mim. em você. Sim, senhor. Faça isso. Sim, senhor. E aí o diabo não vai ter mais chance na sua vida. E você vai ter a certeza, a convicção que você está liberta, que você está livre. Porque você vai ter paz. Sim, senhor. E aí o teu corpo vai estar pronto para receber o Espírito Santo. Porque o nosso corpo foi feito para isso. Deus nos fez de uma forma Sim, senhor. que é para Ele habitar. E não demônios, não entidades. Entendeu? Sim, senhor. É essa a sua luta.
E se você fizer isso, você vai vencer. Amém? Amém. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Tá bom? Amém. Ó, vou falar uma coisa para você. Preste bastante atenção. Se Deus não te amasse e não se importasse com você, você já estaria morta. Com certeza. Não, isso é para você pensar. Sim. Deus tem te guardado, Deus tem te dado forças, Deus tem te dado chances. Mas o que Deus não pode fazer é o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer foi isso aqui que você ouviu agora. Amém? Amém. Tá bem mesmo? Sim, senhor. Vai, cobreira, bem forte para Jesus. Amém? Quando o mal sai da vida de uma pessoa e o Senhor Jesus determinou que esse trabalho de libertação fosse feito justamente para que o mal levasse com ele a miséria, a doença, o vício, a depressão, a perturbação que ele causa em uma vida, em uma família em que ele se encosta, em que ele se manifesta. Por isso que nós convidamos você para estar conosco nesta sexta-feira santa, especialmente às 10 horas da manhã, com a família ao pé da cruz. A cruz é símbolo de vitória e você vai vir nessa sexta-feira para vencer as batalhas que você tem enfrentado. Você vai acompanhar agora a história de uma família que através da cruz venceu e hoje é uma família feliz. Casei muito jovem e eu já casei grávida. E já começou tudo errado ali, porque a gente não tinha casa, a gente foi morar atrás da casa da minha mãe, dívidas, a gente não tinha dinheiro para nada, eu grávida dela não tinha condição para comer algo que às vezes uma gestante deseja, eu não tinha. E ele não parava em serviço porque como ele era muito nervoso e alguém falava qualquer coisa para ele, ele acabava largando tudo e ir embora, não pensava no dia de amanhã. E eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, então aquilo me reprimia, eu acabava ficando cada vez mais triste, chorando, até adquirir assim a depressão na situação que vinha aquela situação. Nós não tínhamos condição para nada assim, para nada mesmo, até o gás a gente comprava de um mês para pagar no outro. O dinheiro para botar a comida na mesa nós não tínhamos, mas para comprar cerveja, para os bailes, sempre tinha. Então a gente ia lá no baile, se divertia, achava que estava tudo bem, as pessoas olhando de fora, aquilo estava maravilhoso. Só que quando chegava em casa, de novo, fracasso, a tristeza, o choro. Eu tinha nervosismo, tinha ansiedade, eu trabalhava numa empresa, parava nas empresas 3 meses cada empresa. Eu trabalhava de motorista e de repente batia o carro, batia o caminhão e aquilo o próprio patrão ia descontando. Então na hora de receber, recebia pouco e não conseguia levar o alimento para dentro de casa. Então eu saía do serviço. Eu saía, vou procurar outra coisa. Aí achava outro serviço. Naquele outro serviço, alguém dizia alguma coisa para mim, eu já queria brigar. Então eu já pedia as contas de novo e assim foi indo. E foi acumulando dívida. Tinha mês que eu tinha 6 mil de cheque para pagar e não tinha nada para receber. Aí eu para esquecer aquilo, tendo esse final de semana eu ia beber. Eu ia tomar, aí descontava na minha esposa, aí eu chegava bêbado em casa, descontava nela. Tem às vezes que brigava com a minha filha. Nós gastava de remédio por mês 800, 900 reais de remédio para mim e para ela. E aquilo ali foi me jogando lá no fundo do poço. Eu lembro que o meu pai era muito nervoso, muito rígido. Tinha que ser exatamente do jeito que ele comandava a casa. Se não fosse, ele brigava com a gente. Eu via dificuldade financeira também. Eu lembro de partes, mas lembro de momentos que a minha mãe estava de férias. Então, o salário não vinha, era só as férias. A gente tinha o mês inteiro para passar, às vezes com frango. E era aquilo que tinha que dar para casa. E a gente tinha que se virar. E, decorrente de todas as brigas, de todos os problemas que tinha dentro de casa, eu acarretei, fui diagnosticada com depressão infantil e TDAH, que é a tendência de déficit de atenção e hiperatividade, de ver tanto
o meu pai brigando com a minha mãe, às vezes ele brigando comigo. Aquilo foi causando uma tristeza dentro de mim. A minha vontade era basicamente a mesma dele, ficar isolada e voltar para dentro da barriga da minha mãe. Eu só queria escutar das pessoas que eu conversava que tinha jeito para minha vida, que tinha como eu solucionar aquele problema. Mas as pessoas que eu conversava, todo mundo dizia assim, deixa dele, não fica com ele, arruma essa situação. Só que não. Até que um dia eu ouvi isso de uma obreira. Eu trabalhava no mesmo ambiente dela e nós conversando, ela olhou e disse assim, ô Rose, para a tua vida tem jeito. E aí eu disse assim, mas tem jeito como? Eu já tentei tudo quanto é coisa, a gente já fez tudo, já fez isso, faz aquilo, para melhorar essa situação dela. Ela disse assim, ó, eu vou te levar num lugar, se tu aceitar. Quando ela me disse, eu já sabia que ela era obreira da Igreja Universal, eu não gostava da igreja, eu não gostava dos pastores, eu não gostava de cristão, muito menos de evangélicos e muito menos da Universal. Só que foi a última porta que eu bati. E quando eu cheguei aqui, eu sentei num banco desse e o pastor no altar falou que se eu falasse com Deus sinceramente, a minha vida ia ser mudada. E naquela hora eu falei para Deus, ou o Senhor me mata, ou o Senhor me leva daqui transformada para mim transformar essa situação, porque eu não aguentava mais, não tinha mais para onde correr, era insuportável. Aí o pastor foi dando as instruções e eu fui obedecendo. Ele foi falando como é que tinha que ser, aí eu tomava um monte de remédio, já parei de tomar os remédios, batei nas águas, foi saindo aquela tristeza, eu fui entendendo, eu fui tendo sabedoria, aquelas dores que eu tinha, não tinha mais, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor que eu tinha dele, depois disso não, daí depois eu comecei a acreditar que realmente ele queria mudar, só que ele não conseguia, e consagrava a casa toda, colocava óleo na porta, colocava o óleozinho no travesseiro, enquanto ele estava dormindo eu orava nos pés dele, ele não sabe, eu orava nos pés dele, eu vinha para a igreja e o pastor dizia assim, abraça o seu esposo, ele não estava aqui. Aí eu abraçava o meu corpo. Isso me emociona porque era muito forte. Eu sentia que Deus ia lá. Eu dizia, Senhor, vai com as tuas mãos da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Ele estava dormindo, ele estava lá na cama, deitado, e eu estava aqui buscando. Mas eu dizia, Senhor, vai lá. Eu não posso estar lá agora, mas um dia ele vai estar aqui. Eu colocava a minha bolsa no banco e a igreja lotava e as pessoas diziam assim, ó, esse banco está ocupado. Eu dizia, meu marido está chegando. E eu não deixava ninguém sentar. Eu dizia assim, meu marido está chegando. E botava a bolsa todo domingo que eu vinha. Meu marido está chegando, até que um dia ele chegou. Aí fui lá na frente, recebi a oração, me senti bem, que eu estava pesado, carregado. Quando eu saí da igreja, na segunda-feira eu já vi a diferença, que eu estava desempregado. E eu fui procurar serviço, eu arrumei um serviço. E eu já vi a diferença, porque começou a sobrar um dinheirinho. Já não era muita coisa, mas começou a sobrar. Em 30 dias eu me batizei nas águas. Aí eu comecei a obedecer. E daquele dia em diante foi transformada a minha vida. Então hoje eu tenho a minha família transformada, né? Hoje a gente tem alguém que rege a nossa família. E esse alguém é Deus, né? Então assim, hoje a gente tem diálogo. Hoje a gente tem paz que não tinha paz. Tudo que eu queria era restaurar o meu casamento, era a minha comunhão, eu e ele. A gente tem tranquilidade, a gente se ama, a gente tem paz dentro de casa, a gente tem alegria. Hoje a gente somos bem unidos, né? Nós três somos bem unidos. Não existe mais aquelas brigas que tinha no passado. Né? E o Espírito Santo transformou a gente, nós três. As doenças, as dívidas, as discussões não existem mais na nossa família. Hoje, graças a Deus, vendo também o exemplo dos dois de casamento, eu tenho um casamento abençoado, a minha vida é alicerçada na palavra de Deus. Eu lembro até hoje, em 2015, fui batizada com o Espírito Santo, numa reunião, depois de uma fogueira santa. Eu me recordo até hoje daquela reunião e depois que a gente começa a caminhar com Jesus, de fato, como a mãe falou, a gente até esquece do passado, de como a gente era. Fui curada da depressão, da ansiedade, do TDAH, de tudo que era incurável para a medicina e para o mundo, Jesus me curou.
Essa transformação aconteceu na minha família porque eu levei ela toda ao pé da cruz. E nesse dia 18 de abril eu convido você também a levar a sua família ao pé da cruz e ser essa transformação na sua família, assim como eu tive na minha. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. Você pode estar conosco aqui no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Entrada, estacionamento, creche para sua criança, gratuito. Você só precisa dar um passo de fé e estar nesta sexta-feira. Está aí as imagens do nosso Templo Maior aqui em Florianópolis. Você vindo, convide a sua família para estar com você. É o clamor da família ao pé da cruz. Eu tenho certeza, assim como você acompanhou nesse testemunho, uma família transformada, cura, libertação, o mesmo vai acontecer na sua vida, na sua família, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, foi um prazer ter a sua companhia. Eu encerro a minha participação deixando com todos um momento de fé e esperança, momento de oração com o guardião da família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade de intercedermos a Ti em favor de todos os catarinenses, em favor, meu Pai, daqueles que estão depressivos, com uma angústia, com uma dor no peito, meu Deus, doente. Eu recebo muitos pedidos de oração por pessoas que estão doentes, hospitalizadas, doenças cardíacas. Meu Deus, que as tuas mãos se estenda a todos os hospitais catarinenses, aonde quer que exista um familiar, um ente querido desta pessoa que nos acompanhe. Chegue, meu Deus, a tua luz, chegue, meu Senhor, a saúde, a libertação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos estar aqui sempre suplicando e pedindo a Deus pela sua vida.